Queridos amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo aqui no canal Servir Ponto de Luz. Este é o quadro Conversando Sobre. Eu sou Melissa Carizio, sou espírita há 32 anos e hoje nós vamos falar de um tema muito interessante em alusão ao Dia dos Namorados, que é o encontro de almas na visão espírita. Nós acreditamos em alma gêmea, existe uma metade perfeita. Então vamos falar um pouco sobre esse tema tão interessante nessa data tão alegre e feliz pra gente. Bom, nós pelo começo, né? Começando pelo começo, sendo um pouco redundante. Nós fomos criados simples e ignorantes. O que isso significa? Que Deus não escolheu ninguém. Na sua infinita sabedoria, bondade e justiça, fez com que todos nós passássemos pelo mesmo processo de evolução, não o mesmo caminho, não com as mesmas escolhas, porque temos o livre-arbítrio, mas viemos todos do átomo e até chegarmos na condição de arcanjo, ou seja, passamos pelo reino mineral, vegetal, animal, condição de humanos e um dia seremos angelicais. Então, com o fato de sermos criados simples e ignorantes, a nossa evolução veio através da reencarnação. É isso que nós espíritas acreditamos. Então não existe a possibilidade de Deus ser injusto, de Deus ser imperfeito, porque ele já havia pensado, como em sua magnitude e grandiosidade, ele já havia pensado em como seria essa lei de progresso, em como funcionaria essa lei de progresso. Então, a nossa evolução ela vem através dessas sucessivas reencarnações. E nessas encarnações, nós temos contato direto com outras almas, com outros espíritos. Contatos esses que, de acordo com o nosso livre-arbítrio, né, as nossas escolhas, eles podem ser maléficos, né, criando inimizades, ou benéficos. Então, esse encontro de almas, ele pode ser bom ou ruim. Bom, seriam as almas afins. Nós não acreditamos em alma gêmea, já respondendo essa pergunta. Não existe uma metade perfeita para outra metade perfeita. Nós somos seres humanos, nós estamos aqui para aprender, né, uns com os outros. Então não existe essa metade perfeita. O que existe é uma alma afim. O que seria uma alma afim? Uma alma que, através de diversas encarnações, passaram por provas ou expiações, e que, de acordo com essas provas ou expiações, né, a prova seria algo que nós passamos para evoluir, e uma expiação seria um mal que nós estaremos pagando, entre aspas. Então, essas almas começaram a criar uma afinidade, criaram uma proximidade, um amor e um carinho. Então, esse é um compromisso. Vamos entrar na questão do casamento, vamos falar sobre a lei de reprodução, no Livro dos Espíritos. Esse é um compromisso que a gente assume antes da reencarnação. Aquele débito ou aquela prova que vamos assumir perante o nosso cônjuge, o nosso esposo, a nossa esposa, antes de reencarnarmos, né? Isso é uma escolha, né, entre os espíritos. No Livro dos Espíritos, nós temos o capítulo 4, que é a lei de reprodução. Acho interessante a gente falar sobre casamento e celibato. Se eu olhar aqui pro lado é porque eu tô com o material aqui aberto, eu quero passar tudo certinho para vocês. E nós temos a questão 695, que diz que o casamento é um progresso na marcha da humanidade e sua abolição seria um regresso à vida dos animais, porque fala muito sobre o casamento monogâmico, né? A gente assumir a monogamia, que seria ficar com uma pessoa só, né? O casamento estabelece sociedade fraterna entre os povos. A indissolubilidade absoluta do casamento, né, a divisão, só é observada nas leis humanas. As leis da natureza são imutáveis. Então a gente vai falar um pouco sobre os tipos de casamento, né? Nós temos diversos tipos. A gente vai voltar na questão 695 já, mas eu gostaria de classificar os casamentos aqui com vocês. No livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, a gente tem no item 18, Espiritismo e Lar. Nós temos a classificação dos casamentos, que seriam os acidentais,
né? O encontro de almas inferiorizadas que, por efeito da atração momentânea, sem qualquer ascendente espiritual, ou seja, aquela relação mundana, material, sexual, aquela atração enérgica, mas que não tem nenhum significado afetivo. Nós temos os casamentos provacionais, que seriam o reencontro de almas para reajustes necessários à evolução de ambos, né? Então, eu acredito que grande parte aqui na Terra, nós pessoas, sendo espíritas ou não, estamos em casamentos nos quais a gente tem que aprender com o cônjuge, no qual a gente está resgatando alguma coisa. Nós temos os casamentos sacrificiais, que é o reencontro de uma alma iluminada com uma alma inferiorizada, com o objetivo de redimi-la. Também vemos vários desses casamentos. E esses provacionais e sacrificiais, a gente tem que pensar muito aqui também na questão do casamento, do celibato forçado, né? Muitas vezes, e a gente vê em diversos países no qual a mulher ela tem que ser submissa ao homem, né? Isso já tá dito na Bíblia. Ou no qual nós vemos muitas vezes o casamento infantil, o casamento arranjado, né? Então, aonde ele se enquadraria ali? No provacional, no sacrificial? Nós temos os casamentos afins, que seriam um reencontro de corações amigos para a consolidação de afetos, né? Espíritos que passaram por evoluções, então seria esse encontro de almas, que é o tema de hoje, passaram por diversas reencarnações e evoluíram a ponto de entender que são espíritos que têm o mesmo nível vibracional, têm as mesmas afinidades, gostam não necessariamente das mesmas coisas, mas não entram em conflito constante, não julgam um ao outro, aprendem com os erros, né? São espíritos que se respeitam. Eu acho que qualquer casamento, para dar certo, eu sou casada vai fazer 9 anos, eu e meu marido, a gente casou bem cedo. E eu acredito que o nosso casamento se encaixaria nesse afim, que somos espíritos que se gostam, que se respeitam, que não se toleram. Muitos casamentos a gente vê, principalmente naqueles que seriam os arranjados, que se toleram, né? Então a gente tem esses casamentos afins e temos um ainda acima, que seria o casamento transcendente, né? Que seriam almas engrandecidas no bem e que se buscam para realizações imortais. Achei isso lindíssimo. Acho que a gente não chegou nesse nível ainda, né? Pelo estágio de evolução da Terra, que é um mundo de provas e expiações, que estamos caminhando para um mundo de regeneração, né? Então, voltando no capítulo 4 da Lei de Reprodução, o celibato voluntário agrada a Deus, que é a opção de não se casar, de ter filhos, de ser voltado para uma religião específica, no qual a pessoa se abstém de ter um relacionamento afetivo com outra pessoa. E esses não, dizem que esses vivem por egoísmo e desagradam a Deus e enganam o mundo, exceto aqueles que se votam para o serviço humanitário, pois se sacrificam colocando o outro à frente de si mesmo. E a gente vê isso em diversas religiões também, né? Então, aquela pessoa que optou por não se casar porque está desiludido com o mundo, ou porque às vezes se coloca muitas vezes no papel de vítima, ou enfim, passou por algum trauma e de alguma maneira não consegue se relacionar com alguém, mas não buscou ajuda, não buscou entendimento, esses tipos de relações desagradam a Deus, essa falta de relação, na verdade, né? Mas quando ela é um casamento sacrificial, no qual a pessoa ela tem um compromisso com a humanidade, com a fraternidade, com cuidar do próximo, com a negação, né, dos seus desejos pessoais e colocar o próximo à sua frente, esse sim agrada a Deus, porque todo sacrifício pessoal é meritório quando feito para o bem, né? Na igualdade numérica dos povos faz com que percebamos que devemos nos unir. Tudo na natureza tem um fim, tem uma razão de ser, tem um motivo, tem um significado. Porque, como já dissemos, Deus é perfeito. No livro Vida e Sexo de Emmanuel também falamos um pouco sobre o casamento, né? Que seriam duas criaturas que se confiam uma a outra no campo da assistência mútua,
Então não existe aquilo de submissão, de um papel de gênero ser melhor do que o outro, né? De a gente, no papel feminino, obedecer o marido. Não existe isso. É um campo de assistência mútua. Quando um não pode fazer, o outro se doa. Quando o outro não pode fazer, o outro se doa. E aí a gente vai ajustando as nossas necessidades, né? Essa união reflete as leis divinas, permitindo que seja dado um coração para outro coração na criação e desenvolvimento de valores para a vida. Isso eu achei muito bonito, porque é a gente se doar. Muitas vezes a gente vê nesses casamentos sacrificiais de que aquela pessoa ela passa por provações, né? Seriam, desculpa o barulho da obra, no qual a gente vê uma pessoa dentro do lar que é muito violenta, que faz uso de substâncias. Então aquilo ali a gente tem que ter muita fé e pedir para Deus para aquele casamento, para aquela união, para aquele encontro dar certo, né? É imperioso que se baseie na responsabilidade recíproca, porque ninguém fere alguém sem ferir a si mesmo. Isso é algo que a gente aprende, porque depois a gente tem que expurgar esse mal. E da onde vem esse conceito de bem e mal, que a gente fala muito no Espiritismo? Seria da nossa consciência, porque seriam as leis de Deus que estão gravadas na nossa consciência, que faz com que a gente distinga o bem e o mal das nossas atitudes. Ah, mas porque fulano me fez sentir mal, fulano me feriu. Não é se colocar no papel de vítima, mas também é pensar que aquela pessoa ali, ela não atingiu o grau de evolução e entendimento que nós atingimos. Então a gente tem que ter muita paciência, né? Eu acho que paciência é a chave, e muito amor. E muitas vezes a gente escuta aqui na Terra que o amor não basta, o amor não põe a mesa, mas na verdade ele põe sim. Porque se não for o amor, se não for esse sentimento sublime de exaltação, de exortação, a gente não consegue dialogar com o outro. A gente vai pensar sempre em nós mesmos. Então, milhões de almas jazem no planeta, arraigadas a débitos escabrosos, né? O que a gente fez no passado, qual foi o nosso comportamento, como a gente se relacionou com aquela alma ali, a gente não sabe, só chegando no mundo espiritual ou tendo algumas respostas que a gente vai encaixando as pecinhas do quebra-cabeça ao longo da vida. Mas a gente tem débitos escabrosos, a gente é um planeta que, infelizmente, a gente ainda está em débito com a divindade, né? Perante a lei de causa e efeito, ainda inclinadas ao desequilíbrio e ao abuso. E como a gente encara o casamento hoje em dia? Tá muito banalizado, essa é a minha opinião pessoal, né? A gente vê um lado da moeda, que seriam esses casamentos forçados, ou esses casamentos no qual a mulher ainda se sujeita a essa situação devido a uma sociedade ainda machista. Mas a gente também vê o outro lado, que seriam os casamentos puramente pensados em mídia, né? A gente vê custos de anéis exorbitantes, anéis que custam $1 milhão de diamante para consolidar aquela relação. Então, será que aquilo ali ela é feito de uma coisa genuína, de uma coisa que vai durar? Ou seria só uma aparência? Então, a gente está ainda inclinado ao desequilíbrio, ao abuso, né, de usar essa palavra amor, quando na verdade ela não existe, ela não está ali. Não existem no mundo conjugações afetivas, sejam quais elas forem, sem raízes nos princípios kármicos, nos quais nossas responsabilidades são esposadas em comum. Então, eu acho também interessante dizer que nós, no Espiritismo, a gente se coloca no papel ativo da reforma íntima, no qual a gente é responsável pelas nossas ações. Sim, mas nenhum mal é feito quando outra pessoa permite. Esse mal ele é feito em conjunto. Então, essa responsabilidade ela tem que ser adquirida em dualidade. Uma pessoa, ela erra, ela pode errar. E aí é o papel da outra
da outra face, de perdoar, de ser passado esse erro, uma borracha. E entender que estamos todos suscetíveis a isso. Mas se essa pessoa, ela age também no mal, se ela responde o mal com o mal, elas são esposadas em comum, são responsabilidades que as duas almas terão que arcar, né? Então eu queria dar algumas dicas aqui para encerrar. Esse foi a fala espírita, a visão espírita. Mas como eu disse, eu também estou nessa condição, estou aprendendo, estou nesse processo. Eu e meu marido estamos juntos. Então seriam algumas dicas que eu tenho, que eu aprendi ao longo desses 9 anos que funcionaram dentro do meu casamento. Que seriam respeito às crenças pessoais, não impor qualquer tipo de crença, seja ela política, ideológica, filosófica, religiosa ao outro cônjuge, esperar que ele esteja aberto àquele tipo de conversa. Respeito à individualidade, à sua identidade, ao espaço pessoal do outro, né? Porque nós precisamos entender que não nascemos juntos, colados, não somos uma pessoa só, somos pessoas com interesses diferentes, pensamentos diferentes, vontades diferentes. Então, num casamento, a gente tem que ceder. Muitas vezes a gente tem que se abster um pouco e pensar, é aquilo que eu quero ou é aquilo que é bom para nós dois, né? A confiança mútua, claro, sem confiança não existe uma base sólida de um relacionamento. Como que você vai confiar, como que você vai dar o seu coração para uma pessoa que você não confia, que você tem dúvidas, que você tem desconfiança, né? E uma coisa que a gente tem que pensar aqui também, gente, é que um casamento ele é feito de duas pessoas, duas almas que estão se reajustando. Então, são aquelas duas almas no seu íntimo familiar. Você forma uma família, né? Então, qualquer conflito que venha de fora, qualquer pessoa que venha dar uma opinião, qualquer terceiro que se infiltrar, já deixou de ser um casamento, na minha opinião. Então, a gente tem que se resguardar muito das opiniões de outras pessoas perante ao seu casamento. Nada disso importa. O que importa é o que os dois querem, né? As duas pessoas querem. Um casamento, ele é um apoio, um alicerce moral, espiritual, pessoal e financeiro, né? A gente vê que é um compromisso moral que a gente tem de respeitar o outro. Um compromisso espiritual, como a gente já falou aqui. Um compromisso pessoal do meu melhoramento, do meu crescimento, graças ao apoio do outro. Um compromisso muitas vezes financeiro, que a gente vê que muitas mulheres elas se abstêm de de ter uma vida profissional para poder focar no casamento, para poder focar no lar, focar nos filhos. Eu não tenho filhos, mas é um comprometimento que a mulher tem com o lar. E esse trabalho muitas vezes não é reconhecido, né? Não exigir a mudança do outro, mas buscar a nossa própria mudança, né? Deixar o outro ter o tempo dele. Buscar terapia, intervenção pessoal e médica quando necessário, né? E muito importante isso que eu falei agora, é o elo com a família do cônjuge, né? Com a pessoa que você está se casando. Eu tenho exemplos de pessoas que eu conheço, nas quais a nora e a sogra, ou o sogro e o parceiro se detestam. Para mim não funcionaria. Eu vejo a família do meu marido como a minha segunda família. Então, para mim não daria certo isso. Eu acho muito importante quando essas famílias se dialogam. A minha mãe via o meu marido como filho, meu pai falecido via o meu marido como filho. Então, eu acho muito importante esse elo, essa fraternidade entre as famílias, porque também são almas que estão aqui buscando algo. Seria uma prova, uma expiação, como a gente já comentou. Evitar conflito sempre que possível, ou seja, a minha psicóloga me diz, deixa entrar no ouvido e sair no outro. Às vezes a pessoa só falou aquilo ali no momento de raiva, então não levar isso pro lado pessoal. Não discutir de cabeça quente, porque na raiva, a gente diz coisas que a gente se arrepende.
e aproveitar todos os dias com muito amor e carinho, porque a gente não sabe quanto tempo teremos juntos nessa terra, a gente não sabe qual vai ser o nosso último dia de vida. Então, o que eu falo em todas as lives que eu faço no meu canal pessoal, e eu tenho a honra também de participar aqui, é a gente aproveitar o nosso tempo de maneira profícua, da gente estudar, trabalhar, e o trabalho não é só o trabalho material, mas o trabalho espiritual, o trabalho pessoal, né? O trabalho é toda ocupação útil, como já diz o Pentateuco Espírita. Então aproveitar esse tempo de maneira que a gente não esteja aqui na Terra só de passagem, só gozando de um corpo que nos foi emprestado. Nós temos que pensar que nós estamos aqui com um propósito, com um motivo, né? Então eu queria agradecer a oportunidade de poder participar aqui hoje no canal, a oportunidade de ter essa fala, de falar de um assunto tão importante, principalmente porque eu me relaciono muito com esse tema. E eu queria agradecer aqui também ao meu marido, ao Vitor, por ser o meu parceiro, por ser o meu amigo, por estar ao meu lado, me ajudando, me apoiando nas minhas decisões, sejam elas boas ou ruins. Ele está comigo em todos os momentos. E eu espero do fundo do meu coração que você aí do outro lado, se você encontrou a sua alma, seja ela afim ou não, que ela se torne afim para ser um processo mais leve de evolução. E se ela não é afim, orar para Deus para nos ensinar a ter paciência, nos ensinar a ter humildade no nosso coração, nos ensinar a ter perseverança. O casamento é perseverar. Ele acontece todos os dias, não apenas em datas especiais. Então, esse é um material que eu gostaria de ter passado. Espero que ele chegue até você e que ele te faça refletir de alguma maneira, como me fez enquanto eu estava preparando ele. E continuamos nos vendo aqui no canal sempre que possível. Se você é adepto do espiritismo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que ele possa chegar em outros lares, essa mensagem possa chegar até outras famílias. E se você não é adepto ao espiritismo e essa é a sua primeira live, sejam muito bem-vindos à nossa doutrina. Fiquem todos com Deus, obrigada mais uma vez pela oportunidade e nos vemos no canal assim que possível. Beijo grande.